sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou. Não morrerá para sempre quem crer em mim, seu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, inclinemos nossa cabeça e rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos abra a inteligência e nos faça compreender a palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, todos os anos, por ocasião deste fim do ano que vai se aproximando, nós também, logicamente, chegamos da metade de outubro para frente ao final da leitura sequenciada de cada evangelho. Em todos os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, esse ano estamos lendo Lucas. Quando a gente chega perto do fim do evangelho, as narrações do evangelho que antecedem a prisão, paixão e morte do Senhor, quer dizer, os últimos ensinos dele, ele consciente de sua morte, anuncia para os discípulos que ele vai embora, e os discípulos, nós, precisamos tocar nossa vida dispostos a perseverar, firmes na fé, aguardando a sua volta. E com isso, do fim de outubro até geralmente o último domingo de novembro, a gente celebra e acompanha nos evangelhos da missa de domingo e depois nas 2 primeiras semanas de dezembro, aprofundamos o tema do que chamamos os novíssimos. Curiosamente, os temas últimos, a saber, o juízo final, a volta de Jesus, o julgamento, a morte, a ressurreição, o céu, o inferno, o paraíso. Nós estamos
nesse clima. A comemoração de todos os santos ontem e a comemoração de todos os fiéis defuntos hoje estão nessa perspectiva de aprofundar os temas dos novíssimos. Bento XVI diz que no dia 1º de novembro a gente põe a cabeça no céu e contempla a nossa futura comunidade, os santos, e no dia 2 de novembro a gente desce à realidade mais cruenta para visitar o túmulo dos mortos queridos a nós que partiram, para pedir a Deus, apresentar a Deus 3 preces. Nós, católicos, nós não prestamos culto aos mortos. Não somos uma religião como muitas tradições e costumes dos povos que carregam essa bela tradição de reverência aos mortos. O tema da celebração de hoje é comemoração de todos os fiéis defuntos. Comemoração. O que significa esta comemoração? Ela situa na fé cristã em 3 aspectos fundamentais. O primeiro, olhar para as pessoas queridas a nós, que nós conhecemos ou não. Quantos de nós, quando chega o dia de finados, reza por pessoas falecidas que nunca conheceram, por exemplo, avós, tios queridos que ouviram o pai, a mãe, a família falar deles? Quantos de nós temos essa rotina, inclusive? Então, no dia de finados, a primeiro elemento que constitui a celebração de hoje é recordar, agradecidos pela vida dos que nos precederam e que morreram. Agradecer pela vida deles. Nós somos, especialmente os nossos antepassados, nós somos resultados de um processo longínquo. Os estudiosos falam que cada um de nós, para existir, nós temos um ciclo de antepassados que aproximam de 400 a 500 anos. As combinações para chegar até nós. Quase 5.000 pessoas envolvidas nesse processo. De pai, mãe, vô e vó, para trás, quase 5.000 pessoas envolvidas nessa combinação da árvore genealógica, nessa programação genética para sair você. Então, olhar para os mortos com o coração agradecido. Primeiro. Segundo, e aqui tem um elemento muito complicado, nós transformamos o Padre João, que era norte-americano, que fundou essa comunidade e trabalhou aqui mais de 50 anos, ele me repetia sempre, cada vez que ele celebrava uma missa de 7º dia, ele sempre falava comigo que ficava impressionado, dizendo: vocês não têm mais fé na vida eterna. A celebração dos defuntos é uma homenagem para o falecido. Não existe mais um pedido a Deus para a salvação deles. Vocês celebram considerando que o juízo de vocês sobre os mortos já é o juízo. Vocês rezam por eles endeusando, fazendo homenagem e prestando culto de homenagem para os falecidos. E é uma absoluta verdade. Na verdade, as coisas até pioraram. Não sei se você foi numa missa de 7º dia, agora por último. Mas tem sido uma coisa assustadora uma missa de 7º dia. As pessoas não vão mais, não se vinculam nem jamais à ideia de rezar pedindo a Deus que conceda-lhes o perdão e a salvação eterna. Longe dessa perspectiva na mente dos que celebramos hoje em dia pelos mortos. Geralmente, a missa de 7º dia se tornou uma coisa enfadonha, um rito social profundamente desrespeitoso com o rito sagrado da missa. Porque as pessoas vão para a missa de 7º dia e entra e sai e cumprimenta os parentes a missa inteira
e vira as costas para o altar e não tem aí, nada aí, porque às vezes nem se refere aos mortos, ao falecido. Vem apenas para um evento social para prestar contas e satisfação para a pessoa, para o parente, é filho, é sobrinho, é irmão, vem aqui para prestar uma solidariedade para quem perdeu. O morto nem aparece. O pedido de vida eterna para ele, mas nem na ideia. Então, celebrar todos os mortos é agradecer a vida deles e pedir a Deus a graça do perdão e da salvação eterna para eles. É um ato de humildade. Por mais que eu ame meu pai e minha mãe, e quando eu falo deles, eu falo como alguém que tem certeza que eles estão no céu. Mas quando eu rezo a Deus, a eles, eu digo, Senhor, conceda-lhes o descanso eterno, porque eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu não posso ter um juízo que substitua o juízo de Deus. O meu juízo não é absoluto para dizer, o que eu sei sobre ele está resolvido. Então, rezar pelos mortos e pelo descanso eterno é um ato de humildade, de dizer, Senhor, o meu amor que é grande, ele não é tudo, porque ele não compreende tudo, só o Senhor alcança tudo. E o Senhor que alcança tudo, conceda a essas pessoas que amam o descanso eterno e a paz. Agradecer, humildemente pedir o descanso eterno. E a terceira motivação que nos move a celebrar os falecidos, particularmente hoje, que é costume ir aos cemitérios. Aqui nesta igreja, não sei se os senhores e senhoras sabem, aqui embaixo do altar tem uma cripta que acessa por aquela portinha que está aberta ali, de grade, e esta aqui no final do presbitério. Desce a cripta, tem lá os nichos, o ossuário ou columbário, columba, pomba. Porque os nichos onde se colocam os ossos ou as cinzas, os restos mortais, parecem aqueles criatórios de pombo. A intuição do povo europeu, herdado do povo do Oriente com a prática da criação de pombos, a ideia qual é? É que, como os pombos ficam presos aguardando o dono vir abrir a gaiolinha para eles voarem, aqui também estão os restos mortais, ou nos cemitérios, aguardando a vinda do Senhor para abrir as sepulturas e a nossa alma voar para o céu. Essa é a ideia, muito poética, muito bonita, columbário. Então, a terceira prece é o enfrentamento nosso propriamente com o tema da morte, dos que partiram e a morte nossa. Ir ao cemitério, aproximar daquela realidade, levar, inclusive, coisa que eu acho que a imensa maioria dos novos pais e mães nem fazem, levar um filho ao cemitério, visitar o túmulo do vô, da avó e rezar por eles, está muito longe da perspectiva de hoje, porque existe uma das mais atrozes sensibilidades da paternidade e da maternidade de hoje. Não tratar desses temas com os filhos para não fazê-los sofrer. E esta é a poupada mais prejudicial que incapacita as meninas e meninos para serem gente, para lidar com a vida sabendo que a vida, por mais grandiosa, preciosa, a vida é constitutiva permanentemente de um morrer e de um viver. Enquanto celebramos essa missa, quantas células do nosso corpo, na linguagem da ciência, suicidam, não é? Pulam, morrem, para deixar que novas entrem com vigor, com saúde. O nosso organismo é um processo permanente de células morrendo para células nascerem com novas substâncias, novas composições, novo alimento para o organismo. O corpo nosso é um processo permanente de morrer e de viver. A vida é isso. Amar é isso. Então, finados situa no campo, no território dessas três preces.
agradecer a vida dos que nos precederam, suplicar pela salvação deles e pedir ao Senhor, lá onde, junto aos túmulos, que o Senhor nos faça perseverar na fé, caminhando firmes na fé, até o dia em que Ele voltar, porque nós e os mortos que cuidamos do túmulo, colocando flores e tudo, nós e eles estamos iguais na espera da vinda do Senhor. Nós estamos na mesma realidade, na expectativa da vinda do Senhor. Essa é a fé católica apostólica romana. Infelizmente, nós transformamos a oração pelos mortos em homenagem, que é pobre. É importante, mas é pobre, é pouco. Prestar homenagem é muito pouco. Nossa vida não é mais de uma espera em Deus e por Deus. Quando buscamos a Deus, não buscamos a Deus em vista da realidade última e suprema de Deus, mas dos derivativos que queremos receber de Deus. Pegue o Salmo comigo, o Salmo 26. É um salmo de peregrinação. Os peregrinos que iam a Jerusalém nos tempos de Jesus e antes, chegavam ao Monte Sião, davam 3 voltas ao redor do santuário, cantando salmos e hinos de entrada no santuário. E este Salmo 26, 27 é um deles. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo, o Senhor é a proteção da minha vida, perante que eu tremerei. Ao Senhor peço apenas uma só coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Na verdade, todos os domingos, quando a gente vem para a Santa Missa, como os peregrinos que vão aos santuários, lugares de peregrinação, ir ao santuário, vir para a missa, é um modo de dar-nos uma dinâmica permanente de aproximar do Senhor e entender que as fadigas desta semana não nos esgotam. As preocupações com a semana que começa não nos esgotam. A gente vem à igreja para dizer ao Senhor que a nossa parada última, que seja habitar no santuário dEle, na presença dEle para sempre. A terceira estrofe do Salmo, pega comigo, olha que coisa impressionante. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Leiam. É vossa face que eu procuro. É a vossa face que eu procuro. Quem de nós pratica religião, pratica a fé e diz para si mesmo e para os outros: o que é que você faz com as suas práticas religiosas? Eu procuro a face de Deus. Quem de nós? Na imensa maioria, na quase totalidade de nós buscamos a mão de Deus, mas a face não. A mão que Ele nos dê saúde, paz, bênção, prosperidade, coisas. Mas a face de Deus não é muito a nossa sensibilidade ocidental e particularmente aqui no Brasil, com a teologia da prosperidade e um Deus poderoso que nos dá tudo. Mas a gente quer tudo de Deus, mas não quer a face de Deus. Vocês que são pais e mães sabem do que significa um filho, uma filha, que nas correrias da vida, uma hora ou outra aparece de surpresa, sem muito avisar, vai até você e fica lá. E você pergunta, geralmente é assim a cena. O pai e a mãe perguntam: tá tudo bem, filho? Tá, mãe, tá tudo bem. Tá, pai, tudo bem. Passa um pouco, pergunta de novo: tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Porque você está sempre pensando, se vier atrás de mim é porque precisa. Aí lá pelas tantas, o seu filho põe a mão no seu ombro, sua filha, não sei se você experimenta essa graça, e diz assim: pai, mãe, eu só passei aqui para te dar um abraço, para te ver, porque é sua face que eu procuro. É você, não as coisas suas. A experiência de fé
só nos toca de verdade quando nós buscamos a Deus. Mas quando buscamos a mão de Deus, é para que Ele nos levante e nos alcance a nossa face próxima da face dEle, para encontrar a face de Deus e não as coisas de Deus. Porque as coisas dEle, Ele nos dá mesmo que nunca peçamos. Ele providencia para nós. Dito isso, vem comigo no Evangelho. Número 10 do seu folheto. Vou pegar 2, 3 ideias centrais aqui, que é o elemento constitutivo da nossa vida, que celebramos os mortos, como deve ser a vida daqueles que têm fé na ressurreição, que reza pelo descanso eterno dos falecidos. Lucas 12, 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins, leiam, estejam cingidos e as lâmpadas acesas. 36, sede, como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. O evangelista Lucas é um dos evangelistas que trabalham de forma mais mística e poética a ideia do juízo, da volta de Jesus e do juízo final. Ao invés daquele texto que descreve os assombros, os pavores, o medo, nós vamos ver isso nos 2 próximos domingos. É maravilhoso o que vem pelos próximos domingos. Jesus, no Evangelho de Lucas, apresenta o tema escatológico das coisas últimas de forma profundamente esperançosa. E diz para nós a prontidão nossa, que vossos rins estejam cingidos. É aquele cinturão de tecido grosso ou de couro que os viajantes colocam sobre as costas para proteger alguma pancada. Na teologia da missa de finados, os rins cingidos é o mesmo que dizer: olhe, caminhem na vida de vocês, não deixando nenhum acerto ruim para trás, não deixando nenhuma ameaça, nenhuma situação de risco para trás. Caminhem deixando para trás marcas de coisas. O rim cingido é a prontidão do homem justo, correto. Vivam justamente, corretamente. E não só. Passem por essa vida trazendo nas mãos de vocês lâmpadas acesas. Sejam portadores de luz. Que as pessoas, ao encontrar com você, antes de enxergar você, enxerguem uma luz que ilumina você, que esclarece a sua vida e faz de você um iluminador da vida dos outros. Permitam-me trazer essa simbologia da lâmpada acesa, de iluminador da vida dos outros, com o tema da morte, especialmente da morte que aconteceu, aquela violência no Rio de Janeiro. Com toda a urgente necessidade que nós temos de enfrentar o crime e a barbaridade que virou a organização criminosa no Brasil em todas as esferas. Não vamos tirar a necessidade e a urgência disso, não. Mas reflitamos sobre a morte, aquela situação horrorosa, porque por mais que eu pense que tenha que eliminar os criminosos, nós vemos 121 corpos de bandidos criminosos caídos, e as mães vinham, destampavam o rosto e caíam com o rosto abraçando e beijando um rosto já inchado, encontrado no mato, no Morro da Misericórdia, hein? O nome da montanha lá. As mães caíam de joelho, abraçavam e beijavam e repetiam só uma coisa: meu filho, meu filho, meu filho. O que você vê treva, ela vê
alguém que brotou do ventre do útero dela e que a sociedade não foi capaz de ajudá-la a dar rumo e sentido. E uma sociedade que está programada para ser aquela sociedade, particularmente uma boa camada das nossas elites no Brasil. Essas elites no Brasil, elas pensam e defendem exatamente esta barbárie. Por quê? Primeiro, porque a gente chama a organização criminosa de organização de crime organizado. Ao chamar assim, os linguistas deveriam ajudar-nos a encontrar outra expressão. Os estudiosos da ciência jurídica, que expressão poderíamos usar? Porque o que fica subentendido ao falar organização criminosa? Que a sociedade e as instituições e as mediações legais e com papel definido para dar o bom andamento de uma vida em ordem social, ela é desorganizada. O que fica subentendido na cabeça da meninada é isso: crime organizado, porque as instituições são desorganizadas e isso me autoriza a entrar nessa barbárie, inconscientemente. É o que os estudiosos de comportamento humano chamam de o inconsciente coletivo, não é? Que vai elaborando conceitos e práticas sem saber porquê. E vem como ondas, que a gente não tem domínio sobre elas. Diante desta realidade bárbara da dominação do crime sobre nós, Jesus diz: vocês não portam armas, mas vocês portam lâmpadas acesas para iluminar as trevas deste mundo. A nossa resposta para o mundo não é sair daqui com a campanha de comprar mais armas e estarmos todos dispostos a matar mais gente, mas fazer a seguinte pergunta: por que nós organizamos uma sociedade? Vocês são jovens, não sabem o que para nós mais velhos e goianos e mineiros representava a beleza e o esplendor do Rio de Janeiro. A poética que era o Rio de Janeiro, a utopia paradisíaca que era o Rio de Janeiro, e que lá nos anos 60 e 70 a gente já chamava que o que estava estragando o Rio de Janeiro era o quê? Os bicheiros, não é? Que eram os jogos de azar lá nas banquinhas, nas ruas do Rio. Então, nós vivemos numa sociedade que está há décadas, há anos, o crime se consolida e se estende, e a gente o vê e pensa que a única saída é eliminar. O problema é que nós temos uma sociedade planejada para gerar gente para a morte. Porque nós mesmos que temos fé, não temos rins cingidos, não carregamos, não somos portadoras e portadores da luz da fé, mas da luz da bala. Esse é o problema. E mais, Jesus chama-nos a sermos homens e mulheres carregadores, carregadeiras de luz, que trabalham e enfrentam as fadigas da nossa vida, as lutas, os enfrentamentos no casamento, na família, no trabalho, no estudo, na profissão, que nós enfrentemos tudo como homens que esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Olha a poesia, minha gente. O que deve mover a gente é o clima, a utopia de uma aliança nova, de um matrimônio, de uma família nova que nasceu. Que família é essa? O Cristo esposo, a igreja esposa, que nas águas do batismo gera meninas e meninos, homens e mulheres portadores da luz da fé, para restaurar a criação machucada e ferida pelo pecado, o Éden. Amém.
Pode reagir. E ainda mais, no Evangelho, versículo 37. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, leia a igreja. Ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. Ele mesmo vai cingir-se. Esse evangelho caiu há 7, 8 domingos atrás. Eu dizia uma nota que é importantíssima. A nossa missão e a nossa responsabilidade de sermos homens e mulheres que deixamos uma realidade de justiça para trás, reincingidos, e pela frente a iluminação das realidades que nós enfrentamos e percorremos. Jesus diz que, confiando-nos a missão da justiça e da luz da verdade, não é um peso, mas que Ele, quando voltar, Ele mesmo vai cingir-se, vai vestir o traje da empregada doméstica, do empregado, do garçom. Ele mesmo vai cingir-se, Ele mesmo vai nos fazer sentar-nos à mesa, e Ele mesmo passando nos servirá. Todos os domingos, quando nós paramos tudo e procuramos, vamos para a missa, o que é que acontece senão o Senhor que vem, acolhe-nos aqui, acolhe-nos das fadigas e responsabilidades da missão da semana que passou, acolhe-nos com as expectativas daquilo que vamos enfrentar na semana que começa, e Ele mesmo nos faz sentar ao redor dessa mesa, e Ele mesmo passando nos serve a sua palavra. Ele mesmo nos serve a pessoa do irmão, da irmã, para trabalharmos juntos por um mundo melhor. Ele mesmo nos serve, não coisas, mas Ele serve a Ele. Tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é o meu sangue. Ele não nos serve coisas, Ele nos serve a Ele. Tem gente que até quando comunga, vem cá, recebe o corpo e sangue do Senhor, volta para o banco, ajoelha e continua pedindo trem, pedindo bagaceira. Não transcende, não eleva o olhar, exaure tudo numa dimensão horizontal. Não há apelo de transcendência nunca. Diz Bento XVI sobre isso. Se nós reduzimos o homem exclusivamente à sua dimensão horizontal, pregação de Bento XVI em 2008, no dia de finados. Se nós reduzimos o homem exclusivamente à sua dimensão horizontal e buscamos a Deus apenas para que Ele nos satisfaça em nossos desejos e necessidades horizontais, todas as coisas boas que recebemos, aquilo que se pode sentir de forma palpável, empírica, e a própria vida perde o seu sentido profundo. O homem e a mulher têm necessidade de eternidade. E para o homem e a mulher que têm necessidade de eternidade, qualquer outra coisa, qualquer outra esperança é demasiado breve e demasiado limitada. O homem só é explicável, a pessoa humana só é explicável se existir um amor que supere todo o isolamento, também o isolamento da morte, numa totalidade que transcenda até o espaço e o tempo. Diz Bento, quando vamos ao túmulo e limpamos a lápide e lemos as frases do túmulo, nós estamos como que a dizer para os que morreram, que nós e eles estamos aguardando a mesma resposta, a vinda do Senhor. Tão bonito isso. O homem só é explicável
só encontra o seu sentido mais profundo se Deus existir. E nós sabemos que Deus saiu do seu afastamento e fez-se próximo, entrou na nossa vida e nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ainda. No seu supremo gesto de amor da cruz, mergulhado no abismo da morte, Jesus venceu a morte, ressuscitou e abriu também para nós as portas da eternidade. Cristo não abriu a despensa do mundo, mas abriu-nos as portas da eternidade. Cristo sustém-nos através da noite da morte, que Ele mesmo atravessou. Ele é o bom pastor, cuja guia podemos confiar, sem qualquer temor, porque Ele conhece bem o caminho. Ele atravessou o vale obscuro das sombras da morte, para ferir de morte a morte e dar ao túmulo uma resposta que a pedra não diz para sempre: aqui jaz. O túmulo será aberto e Ele mesmo nos despertará para a glória, a mesma glória que a glória dele. Por detrás do presente não existe apenas a morte, o morto e a história do passado. Por detrás do presente está precisamente a vida, a fé na vida eterna, que confere-nos uma coragem de amar ainda mais e de sermos mais intensamente instrumentos para que esta terra, trabalhando nela, possamos construir um futuro e devolver a Deus o Éden que Ele construiu como Éden, lugar onde Deus mesmo caminharia entre nós e nós conviveríamos com Ele, escutando o barulho de seus passos, e poderemos dizer como Adão e Eva: ouvi sua voz no jardim. Amém. 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 Em nós existe um sentido de rejeição com relação à morte e à perda, porque não podemos aceitar que tudo quanto de belo existe, de grande e realizado por nós e pelas pessoas que amamos, de repente desapareça. Em nós existe uma dificuldade obscura de lidar com o tema do fim, do sofrimento e da morte. Permita-me um testemunho. Desde que eu cheguei aqui tinha uma cruz escura, bonita do ponto de vista da arte moderna, mas que não tem essa expressão barroca e importante para a cultura brasileira para falar do mistério da morte. Era muito rococosada nos elementos da arte moderna, com traços muito que escondem a dramaticidade da morte. Eu acho que, se contar a quantidade de vezes que eu vi a cena que eu vou descrever aqui agora, deve dar uma por mês. Mães, pais, vô e vó que entra na igreja com bebê no braço, com criança no braço, anda na igreja, anda olhando, a criança inquieta, mostrando coisas. De repente, do nada, a criança no braço do pai, da mãe, do vô e da avó, olha para essa imagem e diz: quem é ele? Quem fez isso com ele? Por que machucaram ele? Por que ele está dodói? Quem machucou ele? A mãe, o pai. As mulheres ainda dão conta um pouco, mas os homens se embaraçam completamente, na maioria das vezes sem dar nenhuma resposta para a criança,
Fala, olha que bonitinho aquele outro ali, vamos ver aquela outra pintura lá, e foge do drama. Nós somos incapazes de falar do sofrimento, nós somos incapazes de falar da morte para criança, para adolescente e para nós, até quando o sofrimento dele é resposta que vence o nosso sofrimento. Até quando a morte dele é resposta para a nossa morte. Nós não damos conta. E eu não recebi poucas abordagens e dedo em riste de mães amorosas, de pais amorosos, pais com semblante cerrado e travado, dizendo, por que aquilo ali? Por que não tira aquilo ali? É muito triste, você vem com a criança, é uma cena muito triste, põe a imagem mais bonita, mais alegre, Jesus, e descreve como deveria. Quando eu percebo que há clima, eu digo, o que você está querendo na igreja, você encontra no shopping, vai para lá. Lá é o lugar da maquiagem da realidade, aqui não. Aqui é o lugar do mergulho extremo na realidade de Cristo, que vence o sofrimento e a morte, para darmos conta de mergulhar na realidade nossa e iluminar o sofrimento e a morte nossos hoje. Não são poucas as vezes que metem o dedo assim e diz para mim, põe uma coisa mais bonita ali. Escute, Bento, para terminar. Olhe para a cruz. Hoje, visitando o Campo Santo, que era como era chamado os cemitérios antigamente. Renovamos hoje a esperança diante dos túmulos. A esperança da vida eterna, fundada realmente na morte e ressurreição de Cristo. Ele mesmo diz, ressuscitei e agora estou vivo para sempre. E a minha mão ampara-te. Onde quer que tu caiais, cairás nas minhas mãos. E estarei presente até na porta da morte. Onde mais ninguém te pode acompanhar, na profundidade de um túmulo, ou de suas dores e de suas solidões, onde mais ninguém pode te acompanhar, e para onde nada podes levar para te auxiliar, lá eu espero por ti, para transformar para ti as trevas em luz. Mas a esperança cristã não é apenas individual, diz Bento. A esperança cristã, ela é sempre também experiência para os outros. E porque é experiência para os outros, nós buscamos em Deus o bem para nós, para os outros e para todos, e até para os que jazem adormecidos nos túmulos da morte. Por isso que falar de morte supõe ter coragem de falar de todas as mortes, inclusive da morte dos bandidos e dos criminosos. Afinal de contas, constrangidamente, todos os evangelistas relatam que a última conversa com ele antes de morrer não foi com um padre, com um sacerdote, com um piedoso e devoto religioso de alguma religião perfeita, de um moralista rigoroso, cumprindo tudo quanto é regras, preceitos e normas religiosas. O último diálogo dele antes de morrer foi com um bandido, um ladrão, condenado junto com ele, dirigindo-lhe a mais consoladora das palavras: ainda hoje estarás comigo? No paraíso. Então, minha gente, fé cristã é uma fé para iluminar a vida de bandido também, de criminosos também, de condenados também,
de eliminados também, de execrados também. Fé cristã só é fé cristã se ela é portadora de luz para o ladrão pregado do seu lado no dia a dia de sua vida. Seja luz para ele. Palavra para o ladrão que te contorna no seu dia a dia. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. E fale com o Senhor e renove com Ele a sua aliança. Peça dele a graça de fazer você voltar para casa hoje com rins cingidos e lâmpada nas mãos. Que você seja portador da luz da fé, da justiça da cruz e da luz da fé. Fale com Ele. Renove sua aliança com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor. Fiquemos de pé. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa. Estenda, deixa o folheto no banco. Estenda as suas mãos aqui para a cruz. Reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A prova De que Deus nos ama é que o Senhor morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores. O Senhor ofereceu sua vida. No Calvário. Na humilhação da cruz. Pela nossa salvação. Quando éramos inimigos de Deus. Obrigado, Jesus. Por pagar este preço. Derramar sua vida em sacrifício. Derramar o seu sangue para me salvar. Para salvar o mundo da condenação e da infelicidade eterna. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem poder de dar a vida eterna para mim, para todos e para os que morreram, pelos quais hoje eu rezo. Também aqueles que o mundo, que a sociedade condena, rejeita. Eu te peço a salvação de todos. Salva-nos, Senhor, pelo poder de sua misericórdia. Obrigado, Jesus, por fazer de mim um instrumento de luz e iluminação desta vida. Obrigado, Jesus. Eu vou levar a luz da fé. Vou iluminar as trevas das realidades com as quais eu enfrento e convivo tantas situações de trevas. Eu
levarei esta luz. Eu lhe levarei esta luz. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e faça o seu agradecimento ao Senhor por dar a você hoje a graça de retomar aquela luz da fé que você recebeu no seu batismo, aquela luz do Espírito Santo que te habita e faz de você sal da terra, luz do mundo, fermento na massa para fazer crescer as coisas do reino por um mundo melhor. Agradeça e louve o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sentados, ofertemos o pão, o vinho, a nossa vida, cantando.